melhor imagem para o seu produto. Conheça. A diferença. Filmes, comerciais, direção, animação, edição, sound design, institucionais, redes sociais, TV. Você precisa, nós produzimos. Vico Filmes, a melhor imagem para o seu produto. Play. Com Zé Ricardo Fala Zé. Fala Zé! Desde criança, José Ricardo Freitas já mostrava indícios de que seria um grande comunicador. Um adolescente sonhador. Sofreu com descrédito, mas enfrentou os obstáculos e com muita dedicação e força de vontade, se tornou locutor antes mesmo de atingir a maioridade. Com 12 anos, participava da Santa Missa, fazendo a leitura da palavra no altar da paróquia da região norte de Rio Verde, onde morava. Aos 13 anos, já fazia gravações de spots comerciais e aos 14, já tinha sua voz em comerciais da TV. Aos 16 anos, começou sua carreira no rádio como locutor, onde ficou conhecido pelo bordão Fala Zé! Em 2006, iniciou a Faculdade de Publicidade e Propaganda, onde formou em 2009, já com a abertura da própria agência. O jovem visionário resolveu empreender e, com carisma, responsabilidade e muito talento, a agência Play Publicidade e Eventos veio a ser um sucesso. Continuou com a dupla jornada até 2017, quando, devido ao sucesso, a Play precisou do seu diretor integralmente. Ali, José Ricardo se despedia da sua grande paixão, a locução. Calma, que foi só por um tempo. Agora, ele volta com ainda mais entusiasmo, em um novo formato, acompanhando as tendências do mercado e mostrando ser um publicitário excepcional. Com vocês, José Ricardo Freitas, no comando do Playcast. Se preferir, pode chamar de Fala Zé! Vamos tomar uma água primeiro? Pra dar certo agora? Vai? Vai. Né, Jota? Vamos ver? Vamos ver, então. Então, pronto. Dizem que quando é ao vivo, você tem que ter um traquejo maior para resolver os problemas de uma transmissão, de um programa de rádio. E uma vez eu ouvi uma frase de um grande comunicador que dizia o seguinte, que os maiores profissionais da comunicação tinham que passar por rádio, porque no rádio não tem roteiro, pelo menos no interior, né? Eu não sou um grande comunicador de maneira nenhuma, mas eu vim do rádio e eu fiz muito programa ao vivo de improviso, então acho que eu dei conta de resolver muito da minha vida.
Quem acompanhou o começo da live aí pôde perceber. Tá tudo certo aí, meninos? Então, a nossa transmissão tá ok, né? Beleza, tá valendo. Então, nós tivemos um início de uma transmissão aqui agora há pouco, com o Playcast. Eu até brinquei, né? Que era muito bacana aqui com os meninos, o clima todo. Mas eu preciso repetir o meu discurso, porque foi um momento muito maravilhoso na minha vida, em ter os meninos aqui comigo. Eu falo meninos porque eu trato eles muito jovem, de forma jovem, são todos jovens, e que são grandes empreendedores, né? Que acreditaram na Play muito antes da Play começar, muito antes da Play se fazer no mercado, né? Então, eu vou pedir muito para a minha técnica me avisar se a transmissão está ok, avisar aqui. Esse, como é o nosso primeiro Playcast e é ao vivo, então nós somos alvos de alguns intempéries que a tecnologia nos gera, né? Mas, então, a você que está nos assistindo, muito obrigado aí pela sua audiência, né? A Play está no mercado desde 2009, né? Então, já citei aqui 2007, você já percebeu que a Brasil Mangueiras estava conosco desde antes. E nós somos uma agência completa que trabalha com todo tipo de comunicação, tá? Desde a produção de evento, criação de logomarcas, sites. Inclusive, vamos falar sobre isso que nós fizemos sobre o Brasil Mangueiras aqui também. E, claro, hoje eu estou recebendo o Gilson e o Luiz. Vamos começar do começo, igual você falou da outra vez, pegar do começo, que do final não tem jeito. Não tem jeito não. Estou recebendo o Gilson e o Luiz aqui da Brasil Mangueiras. São grandes parceiros nossos, né? São grandes empreendedores, tem uma história de sucesso linda que nós vamos abordar aqui em nossa transmissão de hoje. Gente, boa noite mais uma vez. Boa noite, Zé. Boa noite, Luiz. Boa noite a técnica. Boa noite aos nossos acompanhantes da internet. Com certeza vai ter algo de bom para vocês aí, vai ter história e quem sabe vocês podem usar isso no futuro de vocês. E boa noite, Luiz. Boa noite, Zé. É um prazer estar aqui, né? Igual eu tinha falado, a gente veio conhecer a Play, aqui presente aqui, assim, ao vivo, né? Foi essa primeira vez. Então a gente fica muito feliz em saber do seu crescimento. Que isso, obrigado. E a gente se sentiu muito acolhido aqui na sua casa, muito obrigado. E dá um abraço aí a todo mundo que está nos assistindo. Que bom. Eu fico... É bacana. Vocês perceberam que quando a nossa live caiu, eu corri para lá, corri para cá. Vocês ficaram à vontade aqui, né? Tranquilo, de tudo boa. Certo, né? Tudo resolvido. E é interessante, eu tenho a minha história de vida mistura muito com a história de vida dos meninos, porque eu lembro até hoje ou ontem, foi hoje de manhã que eu estive lá na loja, né? Sim. A gente lembrou de um caso em que a primeira vez que eu apresentei um evento para um público, né? Primeira vez que eu apresentei um evento para um público, eu digo público maior, assim, eu tinha meus 13, 14 anos de idade. Foi uma festa de 15 anos da Natália, que é a sobrinha do Luiz. E naquela época eu ainda sonhava em ser locutor de rádio, né? Então isso tem um tempinho. Não vou falar muito tempo, porque senão vai descobrir minha idade aqui, aí vai lascar tudo, né? E eu conheci os meninos, assim, tive uma aproximação com o Gilson através da Denise, que é prima minha, inclusive, né, que indicou na época. Vocês tinham acabado de montar a loja. Sim. E queriam fazer propaganda. Sim, a gente tinha iniciado, a gente estava em busca de colocar na mídia o nome da empresa na época, Brasil Mangueiras. A Denise fez uma procura com a gente conversou com ela algum tempo, depois conversamos com você. A gente olhou que você tinha futuro, a gente viu que você estava começando igual a gente também. E naquela época eu me senti acolhido. Aí, você viu? Gente como a gente, fazendo história e empreendendo dentro do Brasil. O empreendedorismo é muito difícil no Brasil, para quem sabe. E a oportunidade, às vezes, não foi nós que deu para você, foi você que deu para nós para te conhecer naquela época. Bondade a sua. E eu queria perguntar para vocês, quem está nos acompanhando, a Brasil Mangueiras é a empresa referência não só em Rio Verde, mas em todo o sudoeste goiano e eu diria no estado de Goiás, tá? Com relação a mangueiras, parafusos, ferramentas, uma variedade de mais de 14 mil itens. Não, hoje já está com mais de 18 mil itens. Então, assim, se você entra pela loja, eu já tenho a liberdade de chegar pelo portão do fundo, junto com os colaboradores, você vê a imensidão daquele estoque, né? Tudo que você precisa pensar tem ali. E a Brasil Mangueiras se transformou, revolucionou o mercado. Nós vamos falar sobre isso aqui no Playcast. Mas eu queria saber como é que vocês chegaram. Você me contou no comecinho, mas eu preciso que você repita para a nossa audiência como é que vocês conheceram a atuação. Então vamos lá. Você começou com... Quem começou com 14? Você? O Luiz. Eu comecei com 14 Luiz. anos.
em 84, né? Uhum. 1984 que foi assinado minha carteira. Uhum. Antes eu tinha trabalhado um tempinho antes, sem carteira assinada na época, aprendendo, né? Sim. Assim, ali de badeco na empresa. E foi a primeira ferragista em Rio Verde, foi a ferragista presidente. Entrei lá em 84, trabalhei quase 25 anos lá, né? Sempre tive um sonho de montar o meu próprio negócio, né? Trabalhei, né, no ramo, fui gostando, né? Uhum. Como eu tinha dito, a gente não escolhe no início, né? Porque naquela época não tinha assim, né? Pai paga a faculdade, A gente é escolhido. o que você vai querer fazer. Não era bem assim, né? A situação não era fácil. Família humilde, né? Mas graças a Deus aí a gente conseguiu esse emprego e eu fui gostando de trabalhar naquilo, né? Foi aonde que surgiu essa oportunidade de ter a sociedade com o Gilson, mais na frente, né? Mas o meu início foi justamente na Ferragista Presidente. Em 1982 comecei, em 84 assinou minha carteira. Então, nós estamos falando de quase 41 anos. É isso, ué. 41 anos de vida do Luiz. Trabalho. Ele falou que era mais velho que você, né? Já. Não é assim desmerecendo, mas dá pra olhar na lataria que o trem é meio... Eu sou melhorzinho que ele, né? E você? Cara, são histórias quase que parecidas, né? Como ele falou, no início a gente não tinha como escolher, a gente era escolhido. Então, assim, eu comecei mesmo como engraxate, passei por trabalhar em panificadora, tudo, até ter uma oportunidade na Cofespa, em 1990. Foi uma grande empresa da cidade, né? Uma das maiores empresas na região, chegou a ter sobrenome no estado de Goiás, para todo lado. Agradeço muito a oportunidade que o Luiz Silva Nunes, que é o Luizinho, na época me deu a oportunidade de trabalhar com ele, me ensinou muito, aprendi muito com ele. Então, assim, a história veio de um lugar que eu não imaginava, eu não pensava eu ser vendedor. Eu era tímido, vergonhoso, não gostava de conversar. Eu tinha vergonha de oferecer qualquer coisa para alguma pessoa. E ele me deu a oportunidade, me colocou no mercado e lá se vão aí mais 36 anos, 37 anos. A diferença não é grande assim, vida. Só é a intriga da posição. Não, é história, é uma história longa dos dois, é pouca diferença. Pois é, mas vamos lá. Um numa empresa, outro em outra. E aí, como é que vocês se aproximaram? A gente tinha, na época, até hoje ainda tem um condômino de, assim, às vezes uma empresa precisa de alguma coisa e compra para entregar. A gente começou a conversar, começou a falar de negócio, a conversar sobre empresa, a falar, mas a gente já tinha conhecimento na parte religiosa dentro da igreja, a gente trabalhava junto em encontro de casais, grupos de jovens, essas coisas. Na São Vicente de Paula, a gente já tinha um conhecimento familiar, a mais grande, eu conhecia a família dele, ele conhecia a minha família também. E esse vínculo foi crescendo dentro do trabalho. E foi surgindo as oportunidades, as conversas, aquelas idas e vindas de sonhos, né? A cabeça voltada para aquilo, a cabeça querendo algo mais, algo melhor para a família da gente. E depois de umas 3 ou 4 investidas, surgiu a oportunidade e a gente está trabalhando até hoje junto. Pois é. Aí vocês se aproximaram, tinham um sonho em comum, tentaram 4 vezes, 3 vezes, não conseguiram. Mas e aí como é que foi? Vai começar agora, deu certo, vamos iniciar Brasil Mangueiras. Cara, o deu certo foi... Eu estava desempregado, fui para Goiânia, voltei e chamei o Luiz. Falei, nego, agora, não tem jeito. Eu vi o ponto ali, aquele ponto já vinha na minha cabeça. Que inclusive é um ponto até hoje, né? Isso. Mesmo ponto. E a gente vai falar daqui a pouco, Luiz, sobre como é que foi o crescimento ali, né? Mas... Então, assim, eu cheguei, olhei e falei, cara, se não for hoje, não vai mais. A oportunidade que Deus está nos dando é essa. A gente aprendeu a trabalhar, ganhar dinheiro trabalhando para os outros, vamos ganhar trabalhando para a gente. Eu liguei para ele, marquei uma reuniãozinha, a gente conversou lá uns 40 minutos e de lá saiu a oportunidade. A gente colocou a casa dele à venda, eu peguei as remessas que eu tinha, as coisinhas que eu tinha um pouquinho ali. Então, peraí, um de vocês colocou a casa à venda? Você, Luiz? O Luiz vendeu a casa dele. Eu tive, sim. Mas era uma casa que você tinha esse ou era a casa que você morava? Uma casa que eu morava. Olha aí. Né? Olha assim, aí. eu agradeço muito a minha família, minha esposa, né? Porque ela entendeu. E sempre eu tive essa vontade de montar um comércio, né? Antes de eu conversar com o Gilson, já tinha outros amigos também que já conversou com isso, inclusive hoje é empresário dentro de Rio Verde, tentou essa parceria, mas é por Deus, né? Que deu certo com o Gilson e as coisas foram encaminhando. Eu pus minha casa à venda e um amigo nosso da igreja, o Eurípides, conhecia um amigo dele da Comigo, queria comprar uma casa e parece que Deus foi encaminhando. Encaminhou, né? Encaminhou. E quando é por Deus, vai. Vai. Aí vendi minha casa e o
o Gilson tinha as economias dele, foi, vamos embora. E o Isso, meu né? patrão não me liberou, né? Ele falou assim, ó, eu falei que ia sair, que a gente tava querendo montar, e eu agradeço muito ele. Ele porque cansou hoje- da minha cara. não, ele é um cara assim que nós temos uma amizade muito boa. Até hoje ele vai na minha empresa, a gente conversa. Tem dia que eu fecho a loja ali e a gente ainda fica conversando ali na porta da loja. Então tem essa amizade boa com ele até hoje. E nessa época eu conversei com ele, ele, não, me dá um prazinho aí para mim me organizar aqui que você vai sair. É o que a gente fala. Empreender no Brasil, você falou muito bem, Gilson, é difícil, né? Talvez nos dias de hoje ainda seja um pouco mais fácil para quem deseja alcançar um sonho. Mas olha só a dificuldade que é, né? Você deixar de ter a sua casa, Um emprego. né, o seu emprego, né? Ainda perder a casa, investir num negócio seu, sabendo que é um jogo que vai dar 50% certo e 50% errado. A gente sabe disso, vamos ser céticos, né? Vamos. Vamos ser sinceros. E aí, por exemplo, você não tinha naquela época tanta facilidade. Olha, eu quero montar um negócio, eu preciso de um crédito no banco. O banco não te oferece isso. Acho que nem nos dias de hoje você consegue isso com a cara limpa, né? De querer empreender. Mas valeu a pena. Eu ouvi uma frase há um tempo atrás que é do... Eu não sei se essa frase é dele, mas que eu escutei através dele, que é o Carlos Leão, né? Sei. Ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Na vida é preciso dar 2 passos para trás, em alguns momentos, para dar 10 passos adiante. Eu nunca esqueci dessa frase. Então, olha só, você tirou o seu emprego, tirou a sua casa, mas quantos passos você caminhou mediante o seu esforço, mediante o esforço do Gilson, né, para chegar onde a Brasil Mangueiras é, né? E aí ela surgiu nessa época. Quantas pessoas foram trabalhar com vocês? Era eu, o Luiz, o Júlio, que está com a gente até O hoje. Júlio tá nosso até gerente, hoje, né? O Júlio está até hoje. O Júlio é 16 anos também de empresa junto com a gente. E uma menina que trabalhava no caixa e fazia o financeiro à noite. A gente brincava que a gente fazia 2 turnos. A gente começava às 7 da manhã e ia até às 23 da noite. Olha aí. Às vezes não tinha almoço. Mas a dificuldade é tão grande que eu mais o Luiz vendia, entregava, recebia e comprava. Então, Vamos lá de novo. Vocês a gente vendia, recebia Ia e comprava. e comprava. Então a gente fazia todo o serviço. E no final do mês a gente fazia os fechamentos e faturamento da empresa total. E balanço, quando tinha que ter balanço? Pai, não tinha balanço não, moço. O único balanço que tinha era a nossa cabeça. O resto... Imagina quanta não parafuso. tinha. A gente não... Na verdade, no começo a gente não tinha essa estrutura. A gente não tinha esse pensamento de estrutura que tem hoje na empresa. Aham. Então a gente tinha poucos funcionários. Mas assim, como eu falei também, a gente tinha, além desse funcionário, tinha uma estrutura familiar que a gente fala muito, que minha esposa Lucineide, minhas filhas. É isso que eu ia te perguntar agora, se a família foi importante na vida de vocês. No caso do Luiz, a Eliamar também, Também, que né? a gente conversei muito com ela. Hoje a gente fala, eu converso muito com o Luiz e falo que a gente tem uma família só. Eu considero os 2 filhos dele como os filhos meus também. E é bonita a união Então, de vocês, né? O suporte que a gente vem em cima disso aí, a família, Deus, eu acho que dá força na gente para a gente caminhar, fortalecer a empresa cada dia mais, vendo e sabendo de onde que ela veio. Ela veio de um sonho bem pequeno, e a oportunidade que às vezes seria pequena, hoje é um sonho realizado e grande. Então vamos lá. Começaram 3 pessoas, 4, né? Com a moça do financeiro? 4 pessoas. Hoje, quantos colaboradores da Brasil Mangueiras tem? Diretos? Diretos são 42, 10 vezes mais. 10 vezes mais. 42. E os Na indiretos? verdade são 11 vezes, né? Porque na época eu contava 4 comigo mais o Luiz. É, Hoje comigo mais o Luiz são 44. olha só, 44. E tem algum emprego indireto? Tem, né? Porque às vezes um entregador, Ixi, alguma tem coisa, demais. né? Aí tem eletricista, encanador, pedreiro, tem transportadora que a gente oferece porque também faz a entrega, tem representante comercial. Então, assim, a gente calcula hoje, se tem para estar conversando com a pessoa, a gente calcula hoje entre direto e indiretamente, vivendo dentro da Brasil Mangueiras, mais ou menos umas 82 pessoas. 82 pessoas. Sim. Um sonho de 4. Sonho de 4. Gente, que maravilha, né? E tá, nem tudo são flores. A gente sabe Com que certeza. começa, né? Nós estamos falando de um ponto que começou aqui e chegou lá. Mas e as dificuldades? Fala um pouco aí, velho. Não, a dificuldade existe. O comércio assim, o comércio ele exige muito de você. Igual, a gente passou por algumas dificuldades.
Teve um dia até que eu saí da loja contrariado, que eu pensei assim, mas não vai dar conta de pagar as boletas na segunda, não. O Gilson ficou para trás nesse dia. Aham. Aí eu fui na escolinha do meu menino, eu estava dançando quadrilha, rapaz, sabe que eu não estava com interesse Nem ver a quadrilha, e eu gosto demais da minha família, mas eu fiquei ali porque pai, né, tem que ficar ali Presente, preocupado, né, com as contas ali da empresa. Aí o Gilson me ligou, tem a notícia boa e a ruim. Isso, já pensou? Ele falou, ixi, então dá só a boa, né? Ele falou, não, a notícia ruim é que eu estou aqui até agora. E a boa é que acabou de acreditar um dinheiro na nossa conta que nós não esperava e um cliente antecipou, né? Aí deu para pagar as boletas naquela segunda-feira. E assim, para te ser sincero, foi uma coisa que aconteceu uma única vez, graças a Deus. Certeza. Nós foi tão abençoado, mas assim, mas isso nunca parou, né? Aí eu tenho assim uma lembrança boa quando começou o Bretas aqui em Rio Verde, né, na área aqui do Bretas. Fez amizade com o comprador, ele ligava na empresa, né? E não conhecia Brasil Mangueira, a estrutura, que nós era pequenininho. Ele ligava, você tem isso? Tem. Você tem isso? Tem. Sempre eu falava que tinha, tem. E eu já sabia onde comprava, eu tinha parceiros em Goiânia, o Gilson também, mas o Gilson ligava em Goiânia, e a transportadora rodando do lado ali, ele chegava a mercadoria, nós entregava o cara no outro dia. Nós não entregava no mesmo dia que eu não tinha, mas nós ficava sem graça de falar que não tinha. E ele achava que a gente era uma loja grande. Ele falou assim, um dia eu quero ir conhecer vocês, né? E eu mesmo, o Gilson, assim, trabalhando dessa forma, sempre correndo, procurando. Quando não tinha mercadoria, a gente dava um jeito de comprar para entregar para o cliente. E assim a Brasil Mangueira foi crescendo. Hoje, graças a Deus, a gente tem um estoque, né? Não precisa passar por essa dificuldade. Mas agora imagina se vocês fossem medrosos e falassem assim, não tem não. Quantas empresas, né? O cara, não tem. Você perderia uma oportunidade de fazer uma venda grande e aumentar o nome. Porque a construção do Bretas aqui, para quem não conhece Rio Verde, e até perto aqui da agência, foi o primeiro shopping da cidade, né? Foi junto com o shopping. Então veio o Bretas, que é o supermercado, e veio o shopping. Foi a mesma construção. Uma construção só. Sim. Até funciona hoje, onde era um centro de treinamento da Igreja Católica, muito grande aqui e tal, o espaço é grande mesmo. Imagina vocês perderem um cliente como esse, com aquela grandiosidade da obra para aquela época. Estava falando de 2008, 2000, por aí, né? 2008, 2009, por aí. Assim, mas a gente colocando a dificuldade e tudo, a gente também tem que agradecer os clientes que prestigiam a gente. A gente tem cliente aí de 16 anos da nossa empresa, tem para trás também aí mais um pouco. Alguns clientes chegavam lá e queriam comprar da gente, a gente não tinha todo o material, falando, não, dá o que você tem, eu levo, depois eu compro o restante. Essa credibilidade, então, né? A credibilidade nossa com o cliente, o respeito que a gente tem por ele, porque a gente hoje mantém também até hoje. Você falou de mercadoria, a gente sempre tinha uma tese na nossa cabeça. Comprava um, vendia um, comprava dois. Vendia dois, comprava 4. Vendia 4, comprava 8. Porque o cliente, se ele for uma vez, 2 vezes, 3 vezes não comprar mercadoria, na quarta ele não volta. Não volta. Então a loja tem que ter mercadoria. Então a gente tinha medo, mas porém sabia que tinha que investir. E o investimento valeu a pena. Importante. E sobre dificuldade, tem uma história de um cheque também, parece. O que é o negócio do cheque aí? Rapaz, aí já é parte minha, né? O Luiz já lembrou dessa parte dele lá do pagamento, que a gente não estava esperando esse pagamento inesperado. Mas a minha dificuldade é que o dinheiro meu veio de uns cheques predatados que a gente tinha. E eu descontei esses cheques em nome da loja e esse cheque começou a voltar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí eu cheguei um dia, eu bati o desespero e falei pro Luiz, Luiz, eu acho que não dá pra mim mais não, velho. Você tem que dar um jeito aí, ou você compra a minha parte, vê o que faz, a gente fica sem. Porque eu estava desesperado. Mas aí o Luiz chegou e falou, vamos, calma, relaxa, a loja agora já tem um dinheirinho, a gente vai pagando e vamos vendo isso aí, depois a gente vê o que a gente faz. E depois de uns 6 meses, 7 meses, deu certo e até hoje fica só para a história mesmo. Mas eles já foram quitados, ou eles estão lá até hoje? Não, esses já foram quitados. Mas tem algumas lembranças lá ainda. Tem algumas coisas que ficam lá para trás, lá no fundo do cofre. Tá, você falou sobre vender 1, comprar 2, vender 2, comprar 4. E o que fez a Brasil Mangueiras se tornar diferente do mercado? Porque nós estamos falando de uma curva muito acentuada, né? Vinha Brasil Mangueiras, vinha os concorrentes que já tinham nome na cidade, né? Vamos colocar aqui, vamos listar. Existiam 3 outras grandes empresas na época, né? A gente sabe quais são. E aí a Brasil Mangueiras conseguiu crescer a um ponto de que hoje é a principal da região. Tá? Isso não é por soberba, eu estou dizendo pela qualidade do trabalho das pessoas, com honestidade, com qualidade, com seriedade, né? Você vai longe. E aqui está a prova é essa.
Porque além de ter uma sociedade sem ego, né, aqui Com certeza. os dois tomam decisões juntas. Eu lembro muito dos meus pais. Eles falavam assim para mim, eu quero ir para tal festa. Aí minha mãe falava assim, fala com seu pai. Aí chegava meu pai e falava, não, fala com sua mãe. E o modelo de gestão de vocês é bem isso. Fala com o Luiz, não fala com o Gilson. Se os dois estiverem de acordo, beleza, acontece, né? Mas o que fez a Brasil Mangueiras? Vou começar por você, Luiz. O que fez a Brasil Mangueiras, no seu ponto de vista, ter essa diferença, além dessa questão de prezar pelo estoque? Bom, qual outro ponto forte? Assim, eu mais o Gilson, desde o início, a gente teve o pensamento igual, a não retirar da loja para a própria vida particular, não fazer umas retiradas. Mesmo que a loja estava indo bem há um tempo, que a loja estava se encaminhando, a gente estava ganhando menos do que o nosso gerente. Ganhando assim, nós estávamos retirando da loja. Entendi. Mesmo. Porque, assim, eu até me emociono um pouco em falar da minha família, porque minha esposa, no início, ela não saiu do emprego dela. Ela me apoiou, ela trabalhou numa loja até grande na época aqui, que tinha em Rio Verde, tinha em outra cidade também, ela era gerente da loja, né? Eu não vou citar nome, porque né, não vem ao caso, mas ela ficou segurando as pontas em casa. Olha né? só. No início, nós retirávamos mínimo mesmo. Assim, o pensamento meu e do Gilson era o mesmo. Vamos fazer a loja estabilizar, ela crescer. Depois que a gente tiver o estoque, que a gente tiver mais estabilizado, tiver nossos clientes, graças a Deus, tem que agradecer que há muitos clientes nossos, né, que há muitos anos vêm nos acompanhando. E a gente teve esse mesmo pensamento. Não fazer retiradas grandes, não deixar aquele subir na cabeça, né? Falar assim, nossa, a loja está faturando bem, vamos... É tudo meu. Não, aí o que a gente pensou? Investir em marketing, mostrar a empresa, né? Nós ocupar nosso espaço, nós ter mercadoria e trabalhar consciente que a hora que desce assim, que a gente vê, não, agora está estabilizado, eu tenho estoque, dá para me atender meu cliente, aí a gente começa a retirar. Mas no início, nosso pensamento foi igual. Nós ficamos bastante tempo, né, Gilson? Só tirando o mínimo da empresa. E o que é? Você falou sobre publicidade, e o Gilson também. Eu lembro que vocês tinham um contrato conosco na rádio, quando eu tinha programa de rádio, e ele manteve. Vocês ficaram no ar comigo 10 anos. 10 anos de patrocínio. Né? Exatamente. E justamente desse tempo. Mas a Play ela chegou um tempo depois. Mas o interessante, que quem nos acompanha pode entender, é que eles acreditaram que a publicidade era uma despesa, abre aspas, um investimento, que era necessário na loja. Ele tinha que ter esse investimento para que a empresa voltasse a ter um aumento de presença. E aí chegou um ponto em que tinha uma festa da igreja, aqui na região é muito cultural, as quermesses, né? As festas, né? Tinha uma festa, um leilão, né? Então tinha uma festa na paróquia tal, Brasil Mangueiras. Na paróquia Y, Brasil Mangueiras. Na cidade vizinha, o pessoal, Brasil Mangueiras. E eu lembro muito bem que aí o Luiz me ligou, Zé Ricardo, vem aqui, vamos conversar. E eu já apresentava a agência, né, mostrava algumas soluções, algumas coisas a gente fazia em ações esporádicas. Fizemos a fachada na primeira ampliação, né? Porque a Brasil Mangueiras ela começou com 2 portas, não foi? 2 portas. Duas portas. Eu lembro porque na esquina, naquele bico da esquina ali onde a loja está, hoje é um... Era um pão de queijo, eu lanchava ali. Eu lanchava porque eu trabalhei com o menor aprendiz no Banco do Brasil, quando ele era ali perto. E aí eu lembro que eu passava na porta, né, não tinha loja ainda, tinha uma outra coisa lá. Antes de vocês era um segmento similar. Mas aí tinha esse pão de queijo. Tá. A Brasil Mangueiras montou ali. Ok. Aí depois ela ampliou o cantinho, né, foi para o cantinho. Depois foi para o lado. Aí eles me ligavam, Zé Ricardo, vamos fazer a fachada. A gente fazia. Vamos ampliar agora, fazia. Mas teve um momento específico em que o Luiz me ligou, e você também, Gilson, me ligaram e falaram assim, Zé Ricardo, vem aqui que eu preciso organizar um negócio, que eu não aguento mais. Todo dia tem 10, 30, 40 solicitações de patrocínio aqui para mim, eu não estou sabendo onde é que eu anuncio mais. Aí foi onde a gente entrou para auxiliar vocês. Né? Não que é errado anunciar de maneira nenhuma, mas na gestão, essa gestão eficiente, é importante que você destine uma verba de comunicação, você empresário que nos vê, destine uma verba fixa por mês mediante o seu faturamento. E dali você tentar falar com o seu público-alvo da melhor maneira possível. E foi assim que aconteceu, né? Exatamente. Assim, eu, desde o início, eu mais o Gilson,
quando a gente começou, lá atrás, tinha muito aqueles carros de propaganda, né? Aí nós já, a primeira coisa que nós fizemos Propaganda volante. contratar uma propaganda volante. A gente sempre pensou assim, é aquela Não, mesmo é uma ditado lá. publicidade, é uma publicidade de uma forma geral. Quem não é visto não é notado. Se você não ocupar seu espaço vai ser ocupado pela concorrência. Com certeza. Então, assim, o que a gente fez? A gente procurou você, na época você já era conhecido da gente. A gente sempre pensou nisso, falou assim, vamos colocar o nome da Brasil Mangueira em evidência. Se nós estamos aqui, nós temos nosso lugar, por Deus e por nosso esforço, nós temos que zelar por ele e fazer que o pessoal conheça a gente. Justamente. Porque se você deixar, a loja é o seguinte, você tem que, é o tempo todo, você tem que olhar dentro da empresa, como que ela está funcionando, a parte visual, né? E a gente, como eu trabalho em ferragista, o Gil trabalhou na Confesso no mesmo ramo, só que nessa área a gente não tinha um conhecimento. A gente não tinha um conhecimento de uma fachada que chama atenção. Qual no que eu vou divulgar? É rádio, televisão, é carro volante? Na época a gente ficava naquela dúvida. Foi onde você nos ajudou. Eu falo aqui de coração que eu tenho que agradecer muito o crescimento da empresa também, pela ajuda da propaganda, assim, do marketing, porque a gente ficava na dúvida, porque vai mudando, o comércio muda, os tempos mudam, a pandemia deu um tapa na cara de muito comerciante aí que mudou o jeito de trabalhar. Então, assim, a gente foi investindo em televisão, né, com assessoria sua, rádio, isso aí deu um up na Brasil Mangueira. A Brasil Mangueira ela cresceu muito através das divulgações e do trabalho que a gente tem feito interno com os vendedores, né, que a gente sempre está oferecendo curso. Você já teve a oportunidade de participar junto com a gente de curso, né? Inclusive levou os vendedores, a gente leva. E sempre a gente está investindo nisso aí, a gente não pode parar. E eu acho assim que quem tem comércio não pode se estagnar, não. Ele tem que todo dia inovar um pouquinho, porque a concorrência está aí. E se você não ocupar aquele espaço seu que você conseguiu, que foi por Deus, eu acho que a concorrência entra. Aí você cair no esquecimento é a pior coisa. Você cair no esquecimento, principalmente no comércio. Isso aí não... Eu dou esse exemplo muito para os meus clientes, que a publicidade é igualzinho você ligar o seu carro, colocar ele para rodar na rodovia, chegar na primeira descida, aqui na região a gente fala banguela, primeira banguela, desligar o motor e pôr no ponto neutro. Para você ligar o carro lá no início da subida, você vai gastar muito mais combustível do que manter ligado. Então, publicidade tem que ser feita sempre. Faça pequeno, faça pouco, mas faça sempre. Mantenha a sua continuidade, né? A sua frequência, para que você consiga manter a lembrança junto ao seu público, né? Junto ao seu cliente aí. E mediante tudo isso, né, a Brasil Mangueiras sempre inovou. A gente fez aí site para Brasil Mangueiras, a gente desenvolveu a marca, né, uma linha de produtos que a gente está trabalhando, que é a Brasiman, né? E agora, visando no mundo digital, a gente lançou aí o Brasimano, né? Que é o nosso que é o Brasimano, que é o nosso mascote, né? Você vai começar a ver nas mídias agora da Brasil Mangueiras, nosso avatar, porque o pessoal hoje em dia é diferenciado, é avatar que se fala, né? Não é mascote mais. Então a gente criou esse avatar para Brasil Mangueiras, né? De acordo com a criação, ele é um misto dos dois sócios, né? Parece você, parece o Luiz. Tô brincando. Eu acho que ele parece mais o Luiz. Mas o que acontece? Outra coisa bacana que a Brasil Mangueiras faz, isso é publicidade também, é o marketing esportivo, né? Cara, a parte de esporte começou assim mais comigo, porque o Luiz na época ele não era muito ligado no esporte. Mas você joga bola, né, Luiz? Eu sou bom de bola. Não, bom de bola não. É modesto também. Modesto. Ele começou a participar dessa parte aí junto comigo lá, a gente começou a fazer uns rachinhos ali lá, jogar com a gente. Certo. E eu sempre gostei, assim, igual a gente sempre falou, a gente apoia a decisão do outro, eu conversei com ele. E a Brasil Mangueiras começou cedo com isso aí, a gente tem grandes parceiros no esporte, grandes amizades feitas lá dentro. A gente tem grandes campeonatos que a gente fez, o time todo, a gente apoia times também. A Brasil Mangueiras tem um time de futebol. A Brasil Mangueiras tem hoje tem um time de futebol, já teve time de futebol de 40, de 50,
Como assim 50? É o Master, Ah, né? o Master, Isso, idade. porque tem as idades e a gente já fez esse time, já teve time na segunda divisão, depois na Rez? primeira divisão do campeonato de Rio Verde, Do patrocinado do campeonato local aqui do tem, campeonato né? local de Rio Verde. A gente patrocina Eu achava pessoas... que aqueles troféus que ficam lá eram comprados. Não, aqueles lá são todos ganhados mesmo. do Tem time uma da Brasil galeria Mangueiras. de troféu lá que vocês não têm noção. Então, assim, a gente patrocina desde o cara de bike, Aham. luta de karatê. É. Então, assim, a gente tem... Acredita uma no esporte fase, local, assim, né? O esporte, eu falo que o esporte é o futuro do Brasil, o esporte é o futuro do mundo, e eu acho que o esporte é que vai tirar da rua a criançada e colocar num mundo de educação bem forte. É por isso que a Brasil Mangueiras olha muito por esse lado e investe muito nessa área. Eu quero aqui mandar um abraço. Tem muita gente participando aqui conosco. A Lohane Vilela, minha patroa, ela tem que assistir, né? Você está fazendo o dever de casa, né? O Gustavo, o Vitor Barbosa, a Ivonete. Vocês conhecem a Ivonete? Demais da conta. Ricardo Macedo Martins. Ricardo Macedo, o Laeste está cliente nosso. conosco. É cliente de vocês, Ricardo? É. O Jorge Fernando, a Larissa Vilela, Jennifer Oliveira Souza, Camila Matias. Gente, é muita gente, ó. Vanessa do Bibi. Deixa eu ver aqui, quem mais? A Thaísa, o Ricardo Goulart, enfim, o Éder Alves de Sá. Cliente nosso. Ricardo Goulart, então. Inclusive aqui, ó, Grupo Goulart. Vou fazer patrocínio aqui para eles aqui. Me mandou, achei muito bacana, tá aqui. Éder Alves de Sá. Parabéns, Luiz e Gilson, pelo sucesso alcançado. Vocês são merecedores. Grande Com certeza. Os meninos são merecedores. E reza a lenda que para trabalhar na Brasil Mangueiras tem que ser bom de bola, é verdade? Não tem isso não, cara. Se fosse assim, não tinha ido um punhado embora. Começar do dono, né? Acho que para trabalhar lá, a gente escolhe a primeira pessoa. E Chega mais perto um pouquinho. A gente conversa a primeira pessoa que tem respeito e responsabilidade por todos. E dignidade. Porque o resto você se compromete a fazer. A gente exige da pessoa lá, até a gente brinca quando vai fazer a entrevista de trabalho, a gente brinca que lá a gente não oferece trabalho não, é serviço mesmo, é muito serviço. E não tem horário de começar nem terminar. Então a gente tem que agradecer muito a equipe de trabalho da gente. Porque E sempre remunerado da melhor maneira possível, né? Assim, vocês reconhecem isso do colaborador. Isso, é a importante gente faz frisar isso aqui. A gente faz por onde o funcionário se sentir bem. A gente procura pagar aquilo que a gente acha que é necessário. A gente paga, às vezes, um pouco mais que o mercado está podendo pagar hoje. E por quê? Porque a gente sabe que eles fazem de bom agrado, fazem de coração. Então a gente tem que agradecer muito a equipe de trabalho da gente hoje. Então, assim, aquela parte já surgiu muito esse assunto em roda de futebol, que eu contratava por ser bom de bola. Mas eu falei brincando isso aqui. Mas né? era por tinha essa amizade. conversa mesmo. Não, né? surgiu muito. Você pode ir nos esportes que surge. Me falaram, teve uma vez chegou você assim, como é que você faz para conversar com o Luiz? Você fala pro cara, não faz entrevista não, o cara já joga bola. Então não era assim não, o Luiz que fazia as entrevistas e nunca foi eu que contratei, então não tinha essa parte. Mas é brincadeira, eu falei isso aqui por falar mesmo, Não, nunca mas imaginava não, que tinha essa mas conversa não. Já surgiu, já. Mas assim, igual o Gilson falou, eu que contrato assim, essa parte mais comigo, mas eu nunca perguntei se joga bola ou não, mas assim, foi coincidência, foi entrando uns meninos bons de bola lá, né? E assim, a equipe toda é maravilhosa, a gente tem que agradecer aqui, aproveitar o espaço aqui para agradecer a turma, que eu e o Gilson hoje, o tamanho que está a loja, se não tivesse uma equipe boa para nos estar trabalhando suporte, ali, né? no suporte ali, né? Então, esse é o diferencial da Brasil Mangueira. Eu acho que a gente faz deixa eles assim trabalhar e sentir família, né? Os funcionários sentir família. E é bem esse clima mesmo. Eu tenho oportunidade de conviver com vocês no tempo que eu vou lá, e você vê que o pessoal trabalha com um bom grado, né? Tem ali como uma gratidão muito grande por estar no ambiente de trabalho. E eu tive agora recente na festa de fim de ano de vocês, né? Festa de confraternização. E eu vi, tanto que o pessoal fica à vontade, né? Inclusive, que fartura, que festa boa, né? Isso é valorização do colaborador, né? Então, a gente até tira isso como exemplo para nós mesmos aqui na agência, para eu como pessoa, pela gestão com que vocês fazem com todos aqueles que estão ali à frente da empresa. Mas só voltar um pouquinho no esporte, eu esqueci até de falar aqui, a gente tem que agradecer também o nome da Brasil Mangueira explodir no esporte, né? O Fernandinho Aranha,
Tem um meme. Procurem depois no YouTube. Como é que ele fala no meme mesmo? Nós estávamos com a vitória perdida, nós saímos com a vitória perdida. Então, assim, cara, essa propaganda do Fernandinho, que a gente estava com a vitória, saiu com a vitória perdida. Podem procurar, saiu com a vitória perdida, o meme. Tem ele lá, o técnico do time de futebol, falando dessa forma. Então, assim, a gente agradece muito que esse trem, cara, ele rodou no grupo de WhatsApp no Rio de Janeiro, São Paulo. Olha só. Rodou para todo lado, até no Nordeste tinha pessoas do Nordeste procurando a gente por causa desse vídeo dele. Então, o time da Brasil Mangueiras deve isso aí ao Fernandinho Aranha. Coisa boa. O Júlio César está nos vendo aqui também. Deve ser o Júlio César Ferreira? É o gerente, né? Um abraço para ele. O Lucas Antônio Guimarães, melhor empresa do mundo. O Elias Antônio também tá rindo aqui do meme do Fernandinho aqui. Né? O Zé Alisson, boa novata. Deve ser uma piada interna, né? De vocês. O que acontece? Foi até bom o Lucas participar aqui. O Lucas, inclusive, trabalhou aqui na agência por 3 meses, 4 meses, não foi? Foi, por aí. Uns 3 ou 4 meses aqui. Ele esteve conosco, estagiando, né? O Luiz falou, Zé Ricardo, ele gosta de informática, ele gosta disso. Leva ele para lá. Ele ficou um tempo comigo. E aí ele fez faculdade e a empresa está crescendo. Com certeza. Né? A empresa está crescendo. Vi até a Vanessa do Bibi escreveu aqui, voa Brasimã. E a Brasil Mangueiras está voando mesmo. E a nova geração? Como é que é? O que vocês estão preparando aí para o futuro? O Luiz já colocou o Lucas lá, né? E também tem o seu genro lá. Não, o mal necessário. Que é o mal necessário. O mal necessário. O mal necessário. A gente, cara... Como é que é o nome dele? Eu esqueço o nome dele. Felipe. Na verdade, a gente começou a empresa lá atrás com a ideia de não colocar a família dentro da empresa. Porque a gente tem uma história com isso, a gente viveu a história. E a gente não tinha imaginação que a Brasil Mangueiras ia tornar o que tornou hoje. A gente não pensava que ela ia prosperar, que ela ia ter um patamar de passar de pais para filhos. Inclusive, isso aí me tem um transtorno. Um dia eu vou ter a oportunidade de contar para todos. Já conversei com o Luiz a respeito disso um dia. Porque me passou a oportunidade de, às vezes, colocar uma das minhas 2 filhas lá dentro. Mas hoje teve a oportunidade de estar o Lucas. Mas é um filho que Deus te deu, né? A vida te deu. É um filho que a vida me deu. Eu até brinco muito com ele, que eu peguei ele no colo muito tempo. É ele que vai na sua casa e toma a Heineken? Não é o outro, não, né? é o Lucas. Não, o Felipe? Também. O Felipe também é folgado, mas o outro é o Ezio, tá em Anápolis hoje, mora com a minha filha lá. Então, assim, hoje está lá o Lucas e o Felipe. A gente está trabalhando como tal funcionário também, não chegou lá, acho que é dono também não. Eles estão trabalhando, inclusive, na expedição, não é isso? Expedição, no estoque. Vai para conhecer do básico mesmo ali. Isso, a ideia é colocar eles dentro da empresa para eles conhecer, passar por onde a gente passou, para também ter o mesmo respeito, a mesma dignidade que a gente tem hoje, eu mais o Luiz. A gente, voltando um pouco aí, a gente falou aí, a gente tem que agradecer primeiramente clientes, uma empresa muito grande, sem cliente não é nada. Eu tenho uma grande empresa, tenho muito material, muita mercadoria, eu tenho vendedores excelentes, pessoas do financeiro que trabalham muito bem e ter um cliente que reconhece aquele trabalho e não procura a minha empresa. Então, acho que a gente tem que colocar isso na cabeça deles, que a gente teve esse aprendizado e que eles também têm que passar por onde a gente passou. Eles não vão construir pasteleira, não vão fazer o que a gente fez, mas pelo menos vão ter o conhecimento daquilo que a empresa precisa para continuar o crescimento dela daqui para frente. Importante. E por falar em futuro, a Brasil Mangueiras está focada no futuro. Está focada. Graças a Deus a gente, assim, com parceria com vocês, a gente tem orientações, né, tem que procurar um profissional, né, como diz o sem a ajuda de um profissional. Não igual a gente voltando aqui, que a gente estava falando sobre pandemia, a pandemia trouxe coisas assim que a gente não imaginava que ia surgir tanto efeito na empresa, né? Essas entregas, vendas pela internet, né? Então, através da agência de vocês, a gente aqui abre um espaço aqui até para agradecer e também a gente está passando isso aí para uma parte da empresa de vendas pela internet, né? A pessoa acessa, olha a mercadoria, faz seu orçamento e eu acredito que futuramente o mercado está indo muito para esse lado, né?
porque já está bastante. Nós estamos preparando o e-commerce, né? Já está preparando a e-commerce, né? Então a gente vamos, assim, eu tenho os filhos, meu filho lá, o Gil está com o genro dele lá, então assim, a gente pensa nesse futuro aí, é um futuro que eu acredito que está bem próximo, né? Já temos o site da empresa, Brasil Mangueiras, tem os produtos, tem a parte do orçamento ali, já cai para nossos atendentes, a gente já tem uma parte da empresa que está destinada para isso. Não está totalmente construída, mas já está funcionando. Mas já são quantas pessoas hoje? Hoje é 3 pessoas, inclusive um está afastado porque sofreu um acidente, mas está 2 diretão. Mas né? são 3 pessoas no televendas, ali no central de vendas. Televendas, mas aí o espaço lá é para 6, né? Já no futuro bem próximo, a gente já está querendo ampliar e para a gente trabalhar nessa parte. Já né? era uma coisa que existia na loja, que era a central de vendas de vocês. Mas aí com a pandemia vocês conseguiram aprimorar isso mais, então. Aprimorar mais. Porque aí o crescimento, a loja não parou na pandemia, parou? Não, como a gente tem o KNAI para material de segurança, Sim. a gente permaneceu aberto pelos fundos, trabalhando internamente, reduzindo 50% dos funcionários. Na época a gente teve essa alternativa. Tinha o turno... tinha turno. A gente fazia aqui semana outra. A gente dividia o turno e fazia semana por semana. Vocês tiveram que reduzir a equipe no geral ou não? Não. Na verdade, a gente teve um crescimento na pandemia de funcionários, a gente teve que contratar, na verdade. Então, assim, porque a gente viu dentro daquela ocasião de sofrimento a oportunidade da gente colocar o e-commerce, colocar o televendas que a gente não tinha e começar a atender dentro disso. Então a gente começou a divulgar e colocar o telefone, cresceu muito, a pessoa ligava, pedia material, separava e só passava e pegava porque não podia ter contato e nem andar. Então dentro dessa realidade, a empresa buscou a alternativa, a gente não quis parar também, então a gente tem esse lado meu, mas o Luiz, a gente já tentou fazer uma parada já uns 5, 6 anos atrás. E esse negócio só vai aumentando. Todo ano a gente fala que não vai aumentar e acaba crescendo. E a ideia do e-commerce já está há muito tempo. Na realidade, a gente vai, aproveitando que falando para você que empreender no Brasil é difícil, vamos aproveitar o momento e falar que para conseguir mão de obra, infelizmente, é muito complicado. Eu acho que está faltando para a gente no mercado. A gente conversa dentro de eu e mais outras empresas que a gente é amigos aí. E tem oportunidade para vendedor, tem oportunidade para entregador e o cara não quer, e o cara não passa por isso. Então a dificuldade para crescer e colocar funcionar às vezes está na parte de mão de obra. E é uma dificuldade que a gente tem encontrado em diversos segmentos. Então, através da agência, a gente conversa com N empresas, né? E vocês já comentaram isso comigo, estão tornando a falar, outras empresas falam, e até aqui na agência. A gente tem vaga para colaborador aqui. Vocês viram, tem algumas 2 baias ali paradas porque não acha colaborador. Então, o que a gente faz? A gente, para o serviço não parar, além da mão de obra que está aqui, hoje nós somos 12 pessoas, né, fixas aqui, comigo e com o Jorge. Né? O Jorge está nos acompanhando também. E, então, a gente tem freelancer. O Alaeste, que está aqui conosco, é freelancer. Né? O Jota está aqui também, é freelancer. Né? Quem mais? Tem o Falquir, que mora fora, freelancer, porque não trabalha aqui, mora em Goiânia, tem gente no Ceará que presta serviço para nós, porque mão de obra em Rio Verde não tem. Realmente, Eu acho que a grande dificuldade do comércio rioverdense hoje, e não só da gente, mas de todo o comércio, não falar só do comércio não, vamos falar de uma linha geral, agricultor, que hoje que o agro também é muito grande dentro de Rio Verde, a gente deve o crescimento de Rio Verde a eles também, a dificuldade está na mão de obra. A gente vê hoje aí, a gente conversa com amigos que tem lá 2, 3 máquinas ou caminhões parados porque não tem mão de obra adequada para trabalhar. Eu tive conversando, para você ter uma noção, com o Luciano, presidente do sindicato rural, foi presidente, né? E ele comentando comigo que lá tem curso o Senar oferece, se não me engano, oferece um curso para operador de máquina e tal. E muitas vezes você chega nas fazendas, as máquinas estão paradas porque não tem um operador. Com certeza. É o que você está falando do caminhão, né? Então, assim, e é um cargo relativamente um salário bom e etc, mas não acho mais. Mas tem que trabalhar, né? Tem que ganhar o salário sem trabalhar. É meio que cultural isso, né? Aí não vai, né? Aí não tem jeito.
Mas o que eu queria falar para vocês? Nós falamos de futuro, né? O Brasil Mangueiras está focado nessa questão de ampliar sua atuação, atendendo não só Rio Verde, mas também a atuação nacional, quem sabe, né? Chegar a todos os rincões do nosso país. Mas queria que vocês proporcionassem quem está nos assistindo um conselho para um jovem empreendedor, uma pessoa que está querendo empreender, que quer crescer, né? Talvez uma palavra de vocês, né? Vocês têm tantos admiradores, né? Inclusive aqui, ó, a Marivânia Pereira trabalha com vocês. Sim. Parabéns, Gilson e Luiz, ótimos. São ótimos como patrão e sócios, estão de parabéns por tudo. Eles merecem tudo de bom. Ouvir isso de um colaborador é gratificante. Então, quantas pessoas admiram vocês por aí, né? E talvez não tenha oportunidade de conversar com vocês, porque a gente é assim, casa, trabalho, casa, e às vezes não consegue ter um contato com um terceiro. E admira você, admira o Luiz. O que seria o conselho para essa pessoa que quer empreender? Cara, assim, é meio complicado falar assim, mas eu vou, antes de falar o que eu teria que fazer, a gente tem a oportunidade de conversar com alguns amigos, e eu já tive, fora de Rio Verde, aqui dentro de Rio Verde, 3 pessoas que conversou comigo na minha empresa, querendo saber como fazeria para montar uma loja. Montaram uma loja e hoje estão bem. Eu me sinto orgulhoso disso. Olha aí. Por quê? Porque a pessoa partiu da minha pessoa. Não é que eu ache que eu seja bom demais nisso. Eu não me imponho. Às vezes a pessoa vem pedir conselho, vem conversar, eu não me imponho como isso. Às vezes eu queria ser aconselhado nesse momento. Mas assim, a única coisa que eu tenho para falar para eles, na realidade, é que ele tem que buscar primeiramente o apoio de Deus, da família. Se for com sociedade, uma pessoa digna de respeito, que os dois conversem e falem a mesma língua. E que ele vai ter que ter muita coragem, humildade, e vai ter que fazer aquilo que Deus pede. Eu te dou um dom e você multiplicar eles por 10. Porque se você ficar parado esperando a sorte chegar, ela não vai chegar. E eu tive a oportunidade de ler um livro, A Boa Sorte. Então tem quem espera a sorte sentado e tem quem busca a sorte andando. Então quem espera a sorte sentado é sorte. E quem caminha para buscar ela é a boa sorte. Então, sentado e esperando o cliente chegar, ele não vai vir. Então, assim, montar a loja, se você quiser montar uma loja de roupa, de óculos, para vender CD, ou até no mesmo ramo que a gente, pode montar e você vai ter que ter muita correria, muito sofrimento, e você vai ter que batalhar. É um leão a cada dia, muitas coisas para você fazer. E vai ter muitas noites sem dormir também que a gente passou. Muitas vezes vai sair de casa, o filho vai estar dormindo, com certeza. E vai chegar e vai estar dormindo de novo, né? Com certeza. E você, Luiz? Eu também penso, assim, meu pensamento disso é muito igual. E, assim, acreditar no sonho, né? Você tem que acreditar no seu sonho, você tem que fazer acontecer, né? Correr atrás, não ter preguiça, né? E a gente fala muito para colaboradores da gente, a gente já falou em reunião, se um funcionário nosso sair e montar uma empresa para ele, mas o Gilson fica feliz também por ele. Deu a oportunidade dele aprender ali, dele ter uma experiência, pegou o meu aprendizado do Gilson e também pegou nosso exemplo, como que a gente começou, e ele montar a própria empresa dele, a gente fica feliz por ele. Né? E a gente nunca teve esse negócio, é concorrente, não é parceiros, né? Cada um, eu acho que espaço tem para todo mundo, né? Todo mundo tem seu espaço, tem que valorizar aquele espaço e agradecer a Deus por ter dado aquela oportunidade de estar ali naquele lugar e trabalhar para isso. E esse livro que o Gilson falou, também li esse livro, eu acho muito interessante essa parte, né? De você não ficar esperando as coisas virem cair de bandeja, você tem que fazer a coisa acontecer. O comércio é simples. Você tem que trabalhar e cada dia inovar, cada dia o cliente ele chega dentro da sua empresa. Se você vê todo dia do mesmo jeito, você não muda nada, você fica só daquele jeito, você não muda a fachada, você não faz uma propaganda, você não faz nada.
O cara entra ali, ele vai achando aquilo ali monótono. O cliente, ele exige muito de você. Hoje em dia é diferente mais do comércio antigamente, que teve vários casos em Rio Verde, ficava só naquilo ali, o cara acha que tá bom, pronto. Não é assim. Hoje você tem que pôr uma vitrine, você tem que expor, você tem que mudar a fachada, você tem que mudar o piso da loja, você tem que mudar a mercadoria de lugar. Se você mudar uma furadeira, tirar de um lugar e pôr em outro, o cliente já percebe que você fez, você inovou em alguma coisa. Então, assim, para quem está começando, é não ter preguiça, acreditar nos seus sonhos e ter fé, né? Que vai dar certo. E tem que arriscar, né, Zé? Porque não é fácil, não. Não. É igual você falou no início aí, eu vendi minha casa, né, onde eu morava, e acreditei nesse sonho e corri atrás, e graças a Deus, Deus foi nos abençoando e deu certo. Isso é bom. Pessoal, passou rápido, né? Passou. Acho que passou até do tempo, né? A gente fez 2 lives hoje, né? Eu tava com medo de uma, fiz 2. É complicado. Nós tivemos hoje aqui o problema com a internet, os meninos começaram a live conosco, né? Nosso podcast aqui, nosso Playcast, fomos interrompidos, e aí aquela história de continuar, né? Se a gente não tiver persistência, você não estaria chegando ao final desse Playcast, nós teríamos desistido, né? Então, é isso, a persistência faz parte da nossa vida, né? Você tem que ter desejo claro de onde você quer chegar. E o nosso propósito era chegar aqui, ao final desse momento, para poder trazer essa mensagem, né? Talvez quantas pessoas precisavam ouvir o que a gente falou aqui para poder chegar à realização do seu sonho ou encontrar um caminho, né? E eu quero agradecer a Deus. No começo da outra live eu até mencionei a Deus, e eu preciso dizer sempre que Deus está na nossa frente. Sábado você falou que um homem sem o equilíbrio espiritual não é nada, né? Então é isso que a gente tem que levar, a mensagem de Deus, a sua crença, né? Para que Deus possa estar sempre te iluminando. Eu sou devoto de Santa Rita de Cássia, ela está ali, não dá para ver da câmera, né, o Laeste, mas está ali. Vocês são devotos de Nossa Senhora Aparecida e tem, claro, a Deus sempre no primeiro lugar. Então eu agradeço a você que acompanhou a gente, agradeço a você, Luiz, você, Gilson, porque eu conheço vocês começaram a trabalhar cedo, poderiam estar em casa agora descansando, mas também acreditaram nesse projeto e vieram dar o testemunho aqui também de crescimento e de também por ter acreditado na Play. Só antes de ir embora, antes de dar o boa noite para vocês aqui, tem mais alguns recados aqui, é importante, a Ivonete Martins, ela está dizendo que está completando 15 anos de empresa com muito orgulho, tá? O Ricardo Goulart, parabéns, José Ricardo, pela escolha dos primeiros a serem entrevistados. Exemplo de pessoas para quem está disposto a empreender, a começar uma caminhada no ramo comercial. Obrigado, Ricardo. O Anderson Fly, comunicador aqui de Rio Verde, né? Você não gosta de futebol, né? Vou falar. Flamenguista que nem eu. Enfim. Tanta coisa boa, até ele é isso. Excelente bate-papo, muito produtivo. Parabéns, Zé, e aos convidados também. Obrigado, né? Ela está pedindo para dar os parabéns aqui para vocês, né? Eles merecem. A Ivonete está dado os parabéns. A Vanessa do Bibi dizendo que acha lindo ouvir a história da Brasil Mangueiras. E que vocês nunca se esqueçam de onde vieram, por isso estão tão iluminados. Não esqueceram, né, de onde vieram. Merecem o topo. Parabéns, patrões. Obrigado, gente. O Diego Ferreira também está dando os parabéns. Obrigado, Diego. O Gilson, obrigado por ter vindo aqui. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui com você. Como eu te falei lá atrás, não foi fácil eu ter a força para brincar, que eu não sou muito bom com o microfone, eu tenho muita vergonha de falar no microfone. E agradecer os funcionários que participaram, todo mundo que está aqui. Agradecer ao Luiz, né, a oportunidade de a gente ter convivido tanto tempo junto aí, essa amizade se prospera por mais tempo. A equipe técnica que está aqui junto com a gente, aos clientes, a minha esposa, que eu não posso deixar, que ela é o esteio da minha vida. E eu vou te falar, como eu te falei lá, um homem ou ser humano, ele tem que ter crescimento espiritual, que é Deus como pedestal. Ele tem que ter crescimento pessoal, que é a família e respeito próprio, e tem que ter crescimento profissional sempre. Equilíbrio. O equilíbrio da vida é um tripé, porque se for só 2, ele não para, nunca. Então, eu acho que o Luiz teve essa fase da nossa vida, a dificuldade a gente passou, a gente teve momentos difíceis também, a gente não só sorriu,
mas Deus sempre foi o pilar e o centro de tudo. E a nossa família para ajudar e suportar tudo que a gente podia passar. Então, meu abraço para você, meu respeito sempre. Obrigado, meu amigo. É recíproco. Luiz. Agradecer ao Zé, né, essa oportunidade de estar aqui, igual o Gilson falou, né, ele tem essa intimidade com o microfone, né, para falar, a gente mexe no que a gente sabe fazer ali e Deus está nos abençoado, graças a Deus. E agradecer minha família, né, agradecer o Gilson aqui, parceiro, né, que nós temos essa amizade aqui, igual ele falou no início, a família dele eu considero como minha família também, as meninas deles, a Gabi, a Bruna, a Lucineide, então assim, a gente se tornou família nesse tempo todo aí que a gente conhece, né? E quero dar um abraço aqui à minha esposa, que depois da manhã a gente vai fazer 32 anos de casado, parabéns. né? Tá? E agradecer a todos que têm nos acompanhado aí, né, nessa live, né, nesse podcast, né? Agradecer você, e a gente tem essa parceria com a Play e quer continuar sempre, né? Porque graças a Deus nós crescemos juntos, né, Zé? Eu fico muito agradecido pela confiança de vocês. Cresceu e rendeu frutos. É verdade. Fico muito feliz pela confiança de vocês, pelo carinho. E claro, também me disponho para que a gente, de mãos dadas, cresçamos cada vez mais aí. E aqui fica o meu agradecimento e o meu boa noite para todos vocês e também pela paciência. E pedimos desculpas pelos transtornos técnicos aí, mas mesmo assim o pessoal se manteve firme, muitas pessoas conectadas aqui. E isso me deixa muito feliz também com a credibilidade que a agência tem junto ao mercado. Nós vamos voltar, viu? E no começo da live eu não falei, mas na próxima live eu falo sim. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Play. Com Zé Ricardo Fala Zé.